Oi, pessoal, boa tarde. Já início de noite aqui, passando das 18 horas, chegando no hotel agora e já querendo fazer aqui um apanhado do dia de atividades em defesa aí das nossas fontes de custeio para o nosso piso da enfermagem. E aí eu quero já pedir aqui os colegas que têm interesse em saber um pouco mais como é que está essa movimentação, chamar aqui para entrar na live, né, para compartilhar para os colegas, mandar o aviãozinho aí que a gente precisa passar as informações para todos vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Alguém manda aí um oi para mim. Conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir, na verdade? Boa noite. Alguém manda um ok para mim? Está conseguindo me ouvir? Tranquilo aqui, sim. Felipe tá. Um beijo pro Felipe. Felipe já tá dizendo que sim. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação do nosso dia de hoje de trabalho, aqui nosso grupo de presidentes do Sistema COFEM-CORENS. A gente começou fazendo uma frente de presidentes, essa frente de guerreiros que vem lutando pelo piso da enfermagem há mais de 2 anos consecutivos, ainda quando a gente pegou o PL 2564 para si, né, para a enfermagem, começamos a articular a aprovação dele. E de lá para cá a gente faz uma retrospectiva muito positiva daquilo que a gente achava muitas vezes que não se tornaria real, mas acabou que, graças a Deus, hoje é uma lei, tem um fruto legislativo, o nosso piso. Ele encontra-se suspenso no STF, mas a gente tem lutado muito para que a gente consiga sensibilizar o ministro Barroso e o Pleno da Corte Suprema para que a gente tenha o quanto antes a suspensão dessa liminar. O dia de hoje começou com uma reunião, né? Nós estamos tendo reunião mensal, que tem reunião ordinária de plenário no sistema COFEM. Todo mês tem uma reunião do COFEM para detalhar várias situações administrativas, situações específicas das prerrogativas da enfermagem. E são nessas reuniões que o nosso grupo de presidentes tem conseguido vir até Brasília e, inclusive, fazer as articulações necessárias para isso. Então, nós articulamos, o Estado do Ceará articulou a presença do deputado federal Mauro Filho no COFEM. E o deputado Mauro Filho tem uma PEC, a PEC que hoje se aproxima mais perto daquilo que nós estamos defendendo desde sempre, que é o financiamento do piso salarial da enfermagem para o setor público, de uma forma que possa ter um recurso, um fundo específico de recursos para o pagamento do piso, para ajudar os estados, os municípios, o Distrito Federal e a filantropia, para que possa garantir o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Então, nós tivemos a presença dele, iniciamos já uma articulação para conquistar 171 assinaturas, lembrando que o deputado já conseguiu 70 assinaturas, faltam 101 assinaturas. Eu já pedi aqui o apoio de vocês para essas assinaturas, porque essa PEC, ela cria o Fundenf, o Fundo de Valorização da Enfermagem. É uma PEC que o deputado Mauro tem se debruçado em cima dela há bastante tempo e tem um texto que garante uma pactuação de valorização de repasses da União, de recursos da União para os municípios, os estados e a filantropia, o setor de contratualização do SUS. É uma PEC que tenta trazer isonomia para a enfermagem em comparação com a educação. A gente tem efeitos de uma emenda constitucional 95, que congelou os gastos da saúde e da educação, mas a gente tem uma possibilidade da criação desse fundo para ele ser um fundo igual ao Fundeb da educação, que não entra em cima, não abrange a PEC dos gastos
da saúde e da educação. Essa PEC, ela trata desse financiamento com o impacto de conforme os estudos que a gente trabalhou até hoje, um impacto de 10 bilhões em cima de um superávit que já existe para pagamento da dívida pública. Então, a gente tem aí cerca de 162 bilhões que são arrecadados anualmente, que é o superávit, segundo o deputado Mauro, que a gente já, inclusive, fez várias reuniões para isso. E a gente está pedindo para usar nesse primeiro ano 10 bilhões para o repasse nesse impacto que a gente precisa ter para garantia dos municípios, dos estados e da filantropia fazer o repasse em cima da complementação. Lembrando que o impacto não é em cima do valor todo, é uma complementação. E isso a gente tem buscado nos bastidores, temos trabalhado intensamente. Hoje eu, o Bruno, o Gilmar, o Diego, o Gilney, todos nós trabalhamos de forma muito intensa nos bastidores, mas a gente quer também pedir o apoio de vocês. Primeiro, a gente precisa garantir 171 assinaturas, e você que tem acesso ao deputado, que você que não é do Ceará, que tem acesso a algum deputado federal, pede o seu deputado, manda um WhatsApp para ele ou marca ele nas redes sociais, pedindo para ele assinar a PEC, que é de autoria do deputado Mauro Filho, no que diz respeito ao Fundenf, que é o Fundo de Financiamento e Valorização da Enfermagem. Essa proposta do deputado Mauro é a proposta que mais está contemplando tudo aquilo que a gente defende. Lembrando que a iniciativa privada, existe um projeto de desoneração da folha, que é de autoria da deputada Carmen Zanotto, com quem a gente também esteve hoje. Então, é muito importante que você saiba que nessa PEC do deputado Mauro, a gente não trata de setor privado, porque a gente sabe que o setor privado tem lucrado muito, certo, gente? Com a nossa mão de obra, mas a gente tem uma preocupação também com a questão da empregabilidade, que foi um dos pontos pelos quais o STF ele se debruçou em cima da decisão da liminar que suspendeu o nosso piso, certo? Então, mediante isso, nós também temos uma posição sobre a desoneração da folha, que vem ajudar a iniciativa privada, e o que vem ajudar os profissionais a não perderem o seu emprego, tem também o nosso apoio, tem também o apoio da enfermeira Ana Paula. E do nosso grupo, da nossa frente de presidência do Sistema COFEM-Corens, para que a gente possa, de maneira linear, ajudar nesse pagamento do setor privado também, mas que posteriormente a gente possa rever isso do ponto de vista político. Então, eu queria muito contar com o apoio de vocês em 2 momentos importantes e decisivos na nossa luta do piso salarial. O primeiro deles é com as assinaturas. A lista de deputados que já assinaram, a maioria do Ceará já assinou, mas ainda tem alguns deputados que não assinaram a PEC do deputado Mauro. E ela precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar. Lembrando que muita gente vai dizer assim, mas mais uma PEC, mais uma tramitação. É sim, gente. Lembre que eu sempre falo para vocês que nada na nossa vida cai do céu. E mantendo a minha posição de sempre passar para vocês que fonte de custeio é uma competência do Poder Executivo, e eu mantenho essa minha posição, mas nós não esperávamos que o STF suspendesse o nosso piso por uma questão que não é de competência do STF, que é de competência do Poder Executivo, solicitando aos entes federativos que apresentem ao STF as fontes de custeio. Então, nós passamos pelo momento da eleição em primeiro turno, onde nós tentamos levar para todos a importância de termos representantes. E hoje a gente já teve o apoio do nosso deputado federal eleito, legítimo da enfermagem, Bruno Parias, nessas negociações. Muito importante para a gente, muito de importância significativa. E da deputada Carmen conosco nesse momento. E eu quero pedir esse apoio. Tarefa número 1, marcar os deputados federais do estado de vocês para assinar a PEC do deputado Mauro Benevides Filho,
começando de agora, começando de já. A gente vai sim conseguir as assinaturas e a PEC vai começar a tramitar. No horário da tarde, a gente almoçou e fomos pegar assinaturas dentro do Congresso. Pegamos a assinatura de vários deputados já, então eu acredito que a gente já tenha melhorado o número de assinaturas, mas nós ainda não temos as 171 assinaturas. E é muito importante a gente começar esse trabalho, tá, pessoal? O link está circulando nos grupos de WhatsApp. Tem uma pessoa perguntando aqui, eu vou circular mais uma vez nos grupos de WhatsApp esse link, mas você pode ir até a rede social do deputado, especificamente, e pedir a ele para assinar dentro do Infoleg, que é o sistema da Câmara dos Deputados, ou Infoleg, o sistema virtual da Câmara dos Deputados Federais, e pedir para eles acessarem a PEC do protocolo lá do deputado do PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho. E com um clique, ele passar a assinar essa PEC e a gente começar a tramitação dela, para que ela comece aquela tramitação que foi a PEC 11. Né? Então, nós temos que correr, porque nós temos aí o período que vai se iniciar a votação da Lei Orçamentária Federal aqui também em Brasília. Também temos as emendas de relatores, que vão começar emendas impositivas dos deputados, em que os deputados também podem ajudar. Aqueles deputados que dizem apoiar a enfermagem podem direcionar suas emendas dentro do orçamento federal, para que sejam, dentro do orçamento federal, componha o Fundenf, que é esse fundo que a gente está tentando criar aqui, ou dentro das despesas primárias também. Então, o orçamento federal também está se construindo dessa forma. Quem me acompanha aqui viu que na semana passada eu foquei nos municípios e na Assembleia Legislativa. Do ponto de vista dos municípios, a gente tem a garantia do município de Fortaleza, onde eu sou vereadora, de fazer o pagamento conforme agora a lei orçamentária, que a gente vai aprovar provavelmente na próxima semana. No estado, eu estive pessoalmente na Assembleia Legislativa na semana passada, conversando com o presidente e com outros deputados estaduais, garantindo também esse pagamento, e já tem a sinalização do governador eleito para o pagamento do piso. E essa semana, o meu foco e o foco da nossa equipe de luta é aqui o Congresso Nacional. Hoje o dia foi muito produtivo e nós finalizamos agora à tarde com uma reunião muito proveitosa com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, presidente do Senado, presidente do Congresso como um todo. Gente, o Rodrigo Pacheco tem sido um grande parceiro. Nos recebeu de uma forma extremamente respeitosa, dentro de todas as atividades que ele precisa fazer no arcabouço de atribuições que lhe são conferidas pelo cargo. Ele tirou um tempo para nos atender, para atender a enfermagem e passar para a gente tudo que ele tem recebido, todos os projetos que já foram aprovados e os que ainda serão aprovados na próxima semana, que serão direcionados para a fonte de custeio. Tem o PLP número 7, tem o PLP dos recursos que já foram destinados para as santas casas. Dentro da lei orçamentária, as emendas impositivas dos deputados podem ser direcionadas para as santas casas, para a filantropia, para que as santas casas possam garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem. Vai depender também dessa articulação nossa aqui, a nível de Congresso. E também garantiu que projetos até mais polêmicos, como o projeto do jogo do bicho, em que o Congresso pode estabelecer um tributo mais específico em cima dessas transações, para que a gente possa ter recursos direcionados para a saúde, que ajudariam não só o pagamento do piso, mas também ajudariam no fortalecimento das políticas públicas de saúde. Além de outros projetos também, que ele se comprometeu em nos ajudar nesse quesito, inclusive da desoneração de folha de pagamento, que é o que vem abraçar o setor privado para que ele possa fazer o pagamento do piso. Fizemos essa reunião muito positiva. Dia 4 não é o fim do mundo, é apenas o prazo que termina para que os entes que foram notificados possam remeter para o STF as fontes de custeio, e eu espero que todos os entes, e aí a gente tem um compromisso dele, que
nos recepcionou e nos deu toda essa orientação de que está mandando tudo que o STF solicitou de resposta. E aí a gente precisa agora sensibilizar o STF para que, depois dessa resposta, né, desse recebimento de resposta, eles possam suspender, derrubar, na verdade, a liminar que suspendeu o nosso piso da enfermagem. Então, pessoal, é uma luta muito grande, certo? É uma luta muito difícil, até mesmo para quem já é parlamentar. No nosso caso, né, na nossa chegada, é bem complicado, por isso que eu sempre falo da importância da gente ter parlamentares. Mas eu quero aqui ratificar, e amanhã cedo a gente vai estar lá no STF, cedinho, 7 horas da manhã, para tentar furar a reunião com o ministro Barroso, que a gente precisa ter essa reunião para tentar sensibilizá-lo da importância de se derrubar essa liminar e a gente ter o cumprimento da lei do piso, sobretudo porque a gente precisa que o setor privado pague, tá bom? Então a gente precisa ter essa reunião com a STF. É bem difícil porque existe um protocolo, a gente tem mais dificuldade de ter acesso a esses ministros do STF pela questão de segurança, ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo de segundo turno da eleição e de muita polarização. Mas a gente vai tentar amanhã, a partir das 7 da manhã, uma tentativa, né? A gente vai tentar chegar até os assessores mais próximos dos ministros para que a gente consiga essa reunião junto com os parlamentares da enfermagem que foram eleitos pelo Brasil, vereadores, deputados estaduais eleitos e o nosso querido Bruno Farias, que foi eleito agora deputado federal juntamente com a Carmen Zanotto. Então, pessoal, essas são as orientações do dia de hoje, tá? É bem complicado, a gente vive um momento difícil na nossa vida e a gente esteve durante o dia todo hoje garantindo isso. Quero registrar os meus agradecimentos ao deputado federal Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, e registrar os meus agradecimentos aqui em nome da enfermagem ao senador Rodrigo Pacheco, pela acessibilidade que ele tem dado para a gente, pela forma como ele tem atendido a gente, pela forma como o deputado tem se colocado no nosso lugar e tem nos ajudado quase que rotineiramente a garantir esses passos desde a primeira reunião que nós tivemos com ele. Então, vida que segue, amanhã é mais um dia de luta, mas eu quero fazer esse pedido para vocês nos ajudarem na questão das assinaturas e também, pessoal, nos ajudarem agora, estando unido. A gente viu agora, é mais um pedido que eu faço, a união da enfermagem, tá? O Junei tá entrando aqui, o Diego Icaro tá entrando aqui, o Gilmar tá entrando aqui. Não sei se eles mandaram um convite para mim para entrar. Tô vendo aqui agora. Vou acessar aqui com o Diego e vou mandar o convite pro Gilmar, ver se ele consegue aqui entrar com a gente, para a gente conversar mais um pouquinho. Então, foi um dia muito produtivo, foi um dia maravilhoso, de muitas lutas, né? Então, o Diego Icaro tá aqui, eu já mandei aqui o convite para o Gilmar Júnior, que também é essencial nessa movimentação, né? Todo mundo muito forte, muito unido, e as tramitações são essas, tá, gente? A gente precisa da aprovação da PEC, né? Primeiro que ela comece a tramitar com 171 assinaturas, tá? A gente precisa da aprovação do projeto de desoneração da folha para o setor privado, mesmo eu tendo algumas divergências do ponto de vista pessoal com esse projeto, mas a gente precisa da aprovação dele para que o nosso povo que trabalha no setor privado possam ter a garantia do pagamento do piso. Eu mandei o convite para a Gil, mas eu acho que ele não está mais aqui com a gente. Gilmar. Tô mandando. Oi, Diego, vai. Fala aí, Diego. Mandando um oi aqui para a enfermagem brasileira. Hoje um dia muito produtivo.
Como vocês sabem, nós sempre estivemos na luta desde a primeira reunião do piso salarial. É uma luta que não morreu, não acabou. Durante esse período, nós estávamos articulando muito para que nessa reunião acontecesse. Pelo menos é a primeira vez que eu tive um contato direto com o Rodrigo Pacheco, que as pessoas sabem o quanto, né? Eu cobro ele na internet, através de memes, através de uns vídeos. Uma cobrança que vem acontecendo, mas o senador, pessoal, ele foi muito solícito. Mas voltando aí para o que você estava falando, é importantíssimo, pessoal, que nós mantenhamos a nossa união, tá? Independente dessa polarização política que está acontecendo, tá? Mas que nós consigamos nos unir novamente para apoiar a PEC do deputado federal Mauro Filho, o qual, inclusive, aqui eu já fiz algumas cobranças para ele, a gente conversou, sentou, uma conversa muito política, muito amigável, e uma PEC que se vê que tem um futuro realmente de fundo de financiamento para a enfermagem, diferente de outros projetos de lei que indicam dinheiros aí para prefeitos, mas que eles gastem como quiserem, paguem a enfermagem como quiserem. Então, a tarefa que vocês têm hoje, a Paula já deu, estava assistindo aqui, tá? Cobrar os deputados federais aí do seu estado a assinatura para que essa PEC ela possa tramitar. Paula, um minutinho só para me fazer uma recapitulação, porque as pessoas falam, mais uma PEC, mais um tempo. Pessoal, vamos lá, GTPL 2564 do início do ano, quando o projeto chegou na Câmara dos Deputados. O que foi que nós falamos? Um grupo de trabalho, para que isso? Depois, né, Paula? Nós vimos que o grupo de trabalho era necessário. Eu fui um dos que reclamei, isso aqui para quê? E depois nós tivemos os dados que a enfermagem não ia quebrar. O Brasil, que eram 50 bi, passaram aí para 16,2 bilhões. Nem me recordo do número exato agora. Beleza, depois veio a PEC 11, que virou emenda constitucional 104. Mais uma PEC, para que isso? O piso. E depois a gente viu que essa PEC ela tornou o nosso piso constitucional. Hoje, na reunião com o deputado Mauro, nós vimos que essa PEC ela é essencial, que nós temos que ter a tramitação dela mais rápido possível, para que o dinheiro possa vir a cair no contra-cheque de vocês. Eu peço à enfermagem brasileira que tenha calma. O dinheiro ele vai cair no contra-cheque de vocês. E eu escutei uma coisa, Paula, já indo para a próxima reunião que a gente teve com a Carmen e com o Pacheco, o piso ele é lei, ele é constitucional. Isso ninguém vai tirar da enfermagem. Nós precisamos só nos unir como nós nos unimos, tá? Nesses 2 últimos anos, aí mais um pouquinho, para conseguir conquistar mais esse avanço. E a aprovação dessas fontes de custeio. A nossa desunião que está acontecendo é devido à polarização política. E hoje, pessoal, nós vemos aí em grupos de WhatsApp locais, briga por político A, político B, cada um tem a sua opção de votação, tá? E, cara, vamos nos unir novamente para aprovar essas fontes o mais rápido possível. Vamos voltar com os movimentos digitais. Paulo organizou belíssimos movimentos de rua. E nós já aprendemos o caminho da chave da aprovação de uma PEC. Paula, PEC dos professores, olha o tempo que durou. PEC dos acessos, olha o tempo que demorou. Sabe, PEC dos acessos é de 2011. A gente conseguiu a aprovação de uma PEC em menos de 1 mês e meio. E com essa das fontes de custeio, se nós usarmos a inteligência da gente, os erros que a gente aprendeu, né, no passado, e com o aprendizado que a gente teve, nós temos uma chance muito grande de aprovar essa PEC também muito rápido. Eu sei que vocês estão, né, exaustos, muita luta, muito cansados, mas já estão mais de 30 anos de luta. Tá? E se essa PEC ela começar a tramitar o mais rápido possível, tá? Acredito eu, tenho plena certeza, pelas palavras de Rodrigo Pacheco, que mesmo, né, após eu tendo feito muitas cobranças e ter brincado, vocês terem xingado, que eu não recomendo isso, não façam, tá? Cobrem de uma maneira mostrando dados, mostrando que a enfermagem precisa, peçam a assinatura dos seus deputados, mostrando que a enfermagem precisa, mas de uma maneira, né, bem simples. Então, assim, o dia de hoje foi bem produtivo. Paulo, agradeço mais uma vez por você sempre ter acreditado no meu trabalho, por você sempre não ter deixado me desanimar, por você ter lutado, por você sempre ter lutado aí pela enfermagem cearense e a enfermagem brasileira, tá? É isso, eu queria fazer essa fala, eu vi você em live, eu ia entrar em live aqui também, né, agora, mas eu tinha que vir aqui parabenizar você, tá? Por não ter desistido da luta em momento algum. A gente cansou um pouquinho, mas deu ali, voltou no outro dia, e no outro dia a gente está de novo. É isso mesmo, pessoal, se você cansou, descansa, mas volta. Não desiste, tá? Porque o piso, ele é lei, ele é constitucional. E o dinheiro, ele tá mais perto, cai no contra-cheque de vocês, mais do que no dia que você já falou isso tantas vezes, mas tá chegando mais perto. E, gente, vai dar tudo certo. Pela reunião que a gente teve hoje,
com o presidente do Senado que nos recebeu, todos, tá? Eu sem terno, sem gravata. Como vocês viram, entrei e tive acesso a ele. Então, assim, vamos nos unir e pedir as assinaturas dos deputados, tá? Aqui eu estarei em Brasília, vou continuar nessas articulações, enquanto a Ana Paula segue com o trabalho dela lá no Corém Ceará, o trabalho dela como vereadora, o trabalho dela como enfermeira, como empreendedora, enfim. Mas nós estamos aqui na cobrança, tá? E quando nós não estamos aqui, nós estamos articulando. E foi montado, né, e Paulo, uma frente aí, depois vamos passar mais notícias aí. Claro, hoje o dia foi bem produtivo. Tem gente perguntando sobre a derrubada do veto, Diego. Quero só dizer para vocês que a gente não esqueceu. No entanto, a gente está indo por etapas, né? A gente não pode agora falar de derrubada do veto quando a gente tem um liminar suspendendo a lei. Então, a gente precisa focar, né? Foco. Como que você vai derrubar o veto de uma lei que está suspensa? Não existe isso. O veto está lá sobrestado. Inclusive, falei com a camisa Noto hoje sobre isso. O veto está lá. Tá? A gente tem que primeiro voltar com que o PIS, fazer com que o PIS ele caia no bolso do profissional. Tá? Nós vamos conseguir isso. Eu tenho plena certeza. Tá? Eu tenho plena certeza depois, mais ainda da reunião de hoje, mas não tem como derrubar o veto de um PIS que está suspenso. E outra, Paula, se a gente derruba esse veto agora, com esse PIS suspenso, a gente enterra ele. Desculpa te falar isso, profissional, mas tem que partir por etapas. Ah, Diego, vamos fazer com que o dinheiro caia no contra-cheque? Vamos. Vai cair. Depois disso, vamos ver a questão da derrubada desse veto. Por quê? Há uma enorme possibilidade de nós derrubarmos o veto, tá? Eu deixo isso bem claro para vocês, como eu sempre fiz, e a CN Saúde entrar com outro pedido de inconstitucionalidade. Isso a gente não quer. Então a gente tem que traçar os caminhos por etapas, tá? Para que o dinheiro caia no seu bolso. E se não for possível a derrubada do veto, acredito que a gente vai conseguir também, depois de todo o processo, tá? Mas nós temos aí profissionais da enfermagem que estão lá, que foram eleitos deputados federais aí, para lutar por novas fontes aí de financiamento desse reajuste, tá? Não quero levar para essa possibilidade, tá? Mas já deixando bem claro aí para todos que estão assistindo. Obrigado, Paula, tá? Beijo, Diego. Pessoal, eram essas informações. Eu vou deixar a live salva aqui para quem não teve tempo de assistir. Depois o Diego também pode baixar aí a live e divulgar aí para o canal dele. Diego Ícaro, que eu ia fazer uma live, aí eu já salvo ela e já jogo Pronto. no meu. Bom? Tranquilo. Vou compartilhar e tu baixa aí, joga no YouTube para a gente poder chegar ao máximo de informação possível. Beijo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente.